Como é que você lida com um homem como esse? Está dando para perceber o porquê da fúria do rei da Síria com relação a Eliseu? Ordenou o rei: descubram onde ele está, para que eu mande capturá-lo. Quando lhe informaram que o profeta estava em Dotã, ele enviou para lá uma grande tropa com cavalos e carros de guerra. Eles chegaram de noite e cercaram a cidade. O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã e, quando saía, viu que uma tropa de cavalos e carros de guerra havia cercado a cidade. Então ele exclamou: ah, meu senhor, o que faremos? O profeta calmamente respondeu: não tenha medo, meu senhor. Aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. E Eliseu orou: Senhor, abre os olhos dele para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Quando os arameus desceram na direção de Eliseu, ele orou ao Senhor: fere estes homens de cegueira. Então ele os feriu de cegueira, conforme Eliseu havia pedido. Eliseu lhes disse: este não é o caminho, nem esta é a cidade que procuram. Sigam-me, e eu os levarei ao homem que vocês estão procurando. E os guiou até a cidade de Samaria. Assim que entraram na cidade, Eliseu disse: Senhor, abre os olhos destes homens para que possam ver. Curioso, o sujeito ora e fica sabendo de todas as coisas, inclusive as palavras que o rei profere dentro do quarto. O profeta ora e pede que Deus feche os olhos de todo o exército e os homens se tornam cegos. E depois ele ora dizendo: Senhor, por favor, abre. E o Senhor abre. Então o Senhor abriu os olhos e eles viram que estavam dentro de Samaria. Quando o rei de Israel os viu, perguntou a Eliseu: devo matá-los, meu pai? Devo matá-los? Ele respondeu: não. O rei costuma matar prisioneiros que captura com a espada e o arco, ordena que lhes sirvam comida e bebida e deixem que voltem ao seu senhor. Então o rei preparou-lhes um grande banquete, terminando eles de comer e beber, mandou-os de volta para o seu senhor. Assim, as tropas da Síria pararam de invadir o território de Israel. O servo de Eliseu, tomado de medo diante da descoberta, estava após a porta do lado de fora da cabana. Muitos soldados. O desespero chega ao coração dele, mas de repente Eliseu acalma dizendo: não tenha medo, não tenha medo. Aqueles que estão conosco são muito mais fortes e muito mais numerosos do que o exército do Sírio. Calma, não tenha medo, confie, confie. As palavras que incentivam, segundo esse texto, têm um contexto de ministração todo especial. É o contexto do dia da aflição. Perceba o versículo 15. O servo do Senhor Deus levantou-se bem cedo pela manhã e quando saía, viu que uma tropa de cavalos e carros de guerra havia cercado a cidade. Então ele exclamou: meu Senhor, que faremos? Contexto de aflição. A história de receber uma palavra de sentido é uma história que a gente gosta de receber a qualquer momento. Quem aqui não gosta de receber um elogio, um encorajamento? Todo momento é momento para a gente receber uma palavra assim.
em sentido de verdade nunca cai tão bem na nossa vida e no nosso coração quando a gente está enfrentando um momento de angústia, quando a gente está enfrentando um momento de confusão, de perplexidade, de não saber mais o que fazer. O problema é que normalmente nós estamos tão voltados para as nossas necessidades, para os nossos problemas, para as nossas aflições, que às vezes aqueles que precisam passam por perto da gente e a gente nem sequer nota a aflição no olhar dessa pessoa. Parece que as Escrituras o tempo todo nos convidam a uma postura de muita sensibilidade para com as pessoas. Quando Jesus caminhava pela terra, ele caminhava muito sensível às pessoas que estavam ao seu redor. Certa vez Jesus estava cercado por uma multidão e muita gente puxava Jesus, e muita gente queria ver Jesus, e muita gente pedia um toque de Jesus. E no meio daquela multidão ele diz: pare. Alguém me tocou. Como alguém me tocou, Jesus? Você está cercado por uma multidão te toca, uma multidão te empurra. Ele diz: não, alguém me tocou de maneira especial. Alguém me tocou de maneira experiente. Isso tudo é sensibilidade. E é exatamente com essa sensibilidade que Jesus espera que a gente lide com aqueles que estão por perto. Às vezes a gente está tão acostumado a entrar no trabalho, a posicionar o disjuntor para o modo operacional da vida, que a gente só consegue pensar nas metas, a gente só consegue pensar no número, a gente só consegue pensar nas estratégias, a gente só consegue pensar nas conquistas. E o grande convite de Jesus é um convite para que a gente adentre no mundo profissional, mantendo o disjuntor na posição correta. A vida não pode ser uma vida fragmentada, de tal forma que a gente vai colocando o disjuntor para a família, o disjuntor para o trabalho. Nós precisamos de uma vida toda orientada, em todo instante e a todo momento, pela percepção que Deus deseja nos dar a respeito das pessoas que nos cercam. Quem são as pessoas que estão ao nosso redor, passando por momentos de grande aflição? Na sua família, quais são as pessoas que precisam hoje de uma palavra de sentido, de uma palavra de apoio, de uma presença de estímulo? No seu ambiente de trabalho, quais são as pessoas que têm passado por esse momento de angústia? O sábio Salomão disse certa vez que as palavras agradáveis são como um fardo de mel, elas são doces para a alma e trazem cura para os ossos. Há alguns anos atrás eu tive a oportunidade de fazer um estágio de capelania em São Paulo com a doutora Elivação, que é certamente uma das mulheres mais especializadas em capelania hospitalar. E foi muito prazeroso visitar os quartos do Emílio Ribas, do Hospital das Clínicas de São Paulo, ao lado daquela mulher. Porque assim que ela entrava num quarto, assim que ela entrava e se posicionava ao lado de um leito, ela sempre trazia uma palavra correta, sempre trazia uma palavra apropriada, sempre tinha uma palavra de consolo, de estímulo, que parecia cair como uma luva na vida daqueles que ela via. Que Deus mova o nosso coração de tal maneira, ao usarmos as nossas palavras assim também, para que as pessoas que estão aflitas e angustiadas ao nosso redor, de alguma maneira, recebam um sono, um alívio e um estímulo vindo da parte de Deus.
As palavras que incentivam têm também parâmetros certos. Até mesmo as palavras de incentivo têm parâmetro. E qual é o parâmetro? A consciência do mover de Deus. O versículo 16 diz: o profeta respondeu: não tenha medo, aqueles que estão conosco são mais numerosos do que ele. A palavra de ânimo de Eliseu não foi baseada simplesmente no seu desejo de que as coisas ocorressem bem naquele dia, mas ela foi baseada numa verdadeira percepção espiritual do que estava acontecendo por trás das circunstâncias visíveis ao olho nu. Uma percepção diferente. Alguns de nós, muito bem intencionados, tecemos palavras de incentivo para algumas pessoas, quando na verdade que a gente deveria tecer são palavras de admoestação. O sujeito anda com a empresa aos carros, tentando sobreviver. E quando todo o mover de Deus indica que a melhor coisa a fazer é deixar o barco correr e recomeçar a vida do outro lado. Alguns, com o coração bondoso, não percebem o que Deus está fazendo, e eles então instigam o tempo todo: vai dar certo, vai em frente, siga, não desista. O mesmo acontece em alguns relacionamentos conjugais. Alguém aqui tem dúvida de que o desejo do coração de Deus é que os casais enfrentem as crises, sobrevivam às intempéries, passem por cima das tempestades? Todos nós cremos nisso. Mas existem algumas situações vivenciadas por alguns casais que são tão complicadas, que viram a dureza de coração citada por Jesus nos Evangelhos, indicam que a convivência dessas duas pessoas não é mais possível. E em alguns momentos a melhor coisa a fazer é tão somente reconhecer que o coração se tornou um coração de pedra e que não tem mais condições de absorver absolutamente nada. Até mesmo para usar as palavras de incentivo, a gente precisa tomar cuidado. As nossas palavras de incentivo possuem parâmetros, e o parâmetro para isso é a consciência do mover de Deus. Mas, Renato, não é que eu vou perceber esse negócio do mover de Deus na vida de uma pessoa para poder dar a palavra certa, na direção correta. Percepção espiritual é algo que a gente adquire à medida que a gente vai andando com o Senhor. À medida que a gente vai conhecendo a vontade dele expressa nas Escrituras, à medida que a gente vai tendo intimidade com ele, a gente vai percebendo que ele deseja. Eu e a Sibeli, há alguns anos, brincávamos, sempre que a gente ia para um shopping, a gente parava numa loja de sapatos, primeiro na parte feminina, e ela dizia assim: qual sapato você acha que eu vou escolher? Eu olhava, eu dizia: esse aqui. Ela: nossa, como é que você adivinhou? Esse velho, eu com você 8 anos. Eu sei o seu gosto. Ela dizia: então vamos para o outro lado. Eu ia para o outro lado e ela dizia: escolhe aí.